Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. A Bíblia Sagrada nos fala, desculpe o desabafo, mas é melhor você ouvir da minha boca, porque daqui a pouco começam os fofoqueirinhos de plantão, os que torcem contra. Então, a verdade você já ouviu. Mas você é livre para você ouvir quem você quiser, tá bom? Até porque fala de mim da Ibope. Êxodo capítulo 13, verso 2, presta atenção. Êxodo 13, verso 2. Para você que chegou agora, tá pela rádio, vamos orar já já. Eu também queria ressaltar quem tá pela rádio. Nós estamos aqui, vem cá, produção, rapidinho. Êxodo 13, verso 2. Com 2.300 pessoas, mostra aqui. Aqui onde tá meu dedo polegar aqui. É aí que tá meu polegar? Ah, tá bom. Ok. Você pode entrar, quem tá pela rádio, e me ver pelo YouTube, Agenor Duque Oficial, tá bom? Ok? Põe a rede social mais uma vez, daqui a pouco acaba. E eu quero orar com vocês meio-dia. Dá pra colocar a rede social? Por favor, produção? Porque eu tô atrasado já, vocês perceberam, né? Facebook é IAPTD, IAPTD Oficial. O Instagram é IAPTD. O Instagram tá ao vivo, vê se tá ligado. O senhor tá reclamando aqui que não tá. O meu não tá mesmo, não sei se da igreja tá. Vem pra mim, mal, esse tal da igreja, pelo menos. O meu não tá. Porque não pode, né? O IAPTD Oficial, o YouTube. O YouTube, meu canal, Agenor Duque Oficial, o site iaptd.com.br e o app. Vê se o Instagram tá. Tá bom? Olha pra mim, Washington, por favor. Êxodo capítulo 13, verso 2. Alguém me responda da direção aí da produção? Tá ou não o Instagram? Não tá, né? Tá, dá pra ligar, por favor? Por favor, querido. Obrigado. Vamos lá. Êxodo 13, verso 2. As 3 câmeras e eu respondo. Maldição hereditária existe? Sim ou não? Manda o fundo, Washington. Qual o peso de um primogênito? É possível Deus pegar alguém que tem tudo para dar errado, para ser o último da fila e fazer o seu primeiro? Êxodo 13, a partir do verso 2. Vamos lá. Aquele que eu gosto, Washington. A Bíblia nos fala sobre... eu não acredito nisso aí. Vem cá, corta para cá. Isso é lei. Então não acredito na Páscoa. Porque é onde fala da Páscoa, começa, é Êxodo. Nem acredita na abertura do Mar Vermelho. O Senhor disse, consagra-me os primogênitos. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito que abre a madre da sua mãe. Entre os filhos de Israel, tanto homem como animais, é meu. Presta atenção. O Senhor disse, todo primogênito é meu. Há uma bênção que eu vou pedir para o meu querido irmão Maurício, chamada Pidyon Aben, que é a bênção do primogênito. Toda pessoa tem que entender que Deus determinou que todo primogênito, quem é o filho, teoricamente, que é o portador da bênção, é o primogênito. Ou o portador da maldição. Aonde começou o problema? 3, vou falar muito domingo, tá? Com Caim. Quem foi o primeiro homem a pisar na terra? Adão. Deu problema? E o Caim? Quem era o primogênito? Caim ou Abel? Na casa de Avrão, quem é o primogênito? Eu não disse quem é o portador da bênção. Já pega a revelação. Quem é o portador da bênção? É Isaac? Ok. Quem é o primogênito? Nem os árabes e nem os judeus discutem que o primogênito é Ismael. Todo filho que Satanás mais ataca é o primogênito. Por quê? Porque o Senhor diz todo
é meu. Quando Deus vai falar com Faraó diz: Israel é o meu primogênito. Sem delonga, o verso 12. Vem cá, rapidinho. Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiveres, machos, são do Senhor. Então, toda pessoa que não consagra, e para você entender, números. Eu vou continuar falando depois para a rede social, vou fazer oração aqui agora. Capítulo 3, verso 13. Números 3, verso 13. Toda pessoa deveria entender isso. Quando Jesus, Maria e José vão até o templo, quem era as 3 câmeras? Rico levava um boi. Quem era mediano levava uma ovelha. Quem era pobre levava um casal de rolinha de pombinho. Quando Maria e José e Jesus vão até o templo levar a oferta, é porque eles eram o primogênito. Todo primogênito, ele tem que ser consagrado a Deus, com uma bênção chamada Pidyon Aben. A bênção do primogênito. Números. Baba de Bar. Números. Capítulo 3, verso 13. Já vou para o Novo Testamento. Eu tenho essa mensagem, manda para mim, Maurício. Mas tem uma oração, uma brahá especial, Maurício, que o Vitinho tem. Fala para ele, manda para o apóstolo a bênção da Pidyon Aben. A bênção primogênita. Por favor. Números 3, verso 13. De novo, o eterno, o santo, o bendito, o clemente e misericordioso. Porque todo o primogênito é meu. Desde o dia que feri a terra que feri a todo primogênito da terra do Egito. Consagrai para mim todo primogênito em Israel, desde os homens até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. O que aconteceu com Haná? Samuel é o primogênito. A sua obrigação é entregar ele para Deus. Se você não quiser, daqui a pouco ele vai colocar a bênção, a Pidyon Aben, a bênção primogênita. Então, o problema é que seus pais fizeram crisma, batizaram você na mão do padre, fizeram festa de primeira comunhão, só que não pagaram por você a oferta do primogênito. Aqui no meio, 3 palavras para você que acredita na mentira. Êxodo 20, só vê o versículo, meu pastor Washington. Eu, o Senhor, visito, Êxodo 20, só não lembro o versículo. Visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a primeira, a segunda, a terceira, até a 4ª geração. Verso 5. Aí você fala, eu não acredito. É engraçado, né? Seu pai foi um quebrado, um falido. Sua mãe, mesmo sendo evangélica, 3, 4 machos, um irmão de cada pai. E você vem falar para mim que maldição hereditária não existe? Você está doido? A mesma enfermidade, até a ciência reconhece isso. Que se seu pai teve aquela doença maligna, câncer, diabetes, provavelmente você vai ter. Até aquela moça, a Angelina Jolie, ela arrancou o seio, já sabendo que provavelmente a ciência reconhece isso. Aí você vai dizer para mim, as misericórdias do Senhor vão até 1000 gerações. Claro. Mas se você é o portador da bênção, mas os que vieram antes de você carregavam o quê? Bênção ou maldição? Lamentações 5 diz, nossos pais pecaram e já morreram, já nem existe. Nós é que pagamos pelo pecado da sua desobediência. Só fala do novo, do velho. Tá, vamos pro novo. O homem estava enfermo, doente. Os apóstolos, conhecedores da palavra, disseram,
Isso aí é pecado, hein? Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse assim. Jesus disse, nesse caso, não foi os pais. Nesse caso aconteceu para se manifestar nele a glória de Deus. Então, muitas pessoas são portadores de uma maldição. Eu conheço pastor que a família inteira dele, mesmo sendo pastor, é envolvido em rolo, em confusão, em adultério. Tem igrejas que hoje os irmãos estão brigados. O reino está dividido. Eu não estou falando mal de igreja, irmão. Estou falando mal do diabo. O que mais? Deixa eu fazer oração, pessoal da rádio. E vou continuar pelo YouTube, tá? Se você quiser continuar, e eu profetizo. Logo esse horário vai se estender. Amanhã tem programa? Tem, né? Eu vou estar ao vivo e falar mais sobre isso. Meu Deus e meu eterno Pai, El Shaddai, Emanuel, Deus Todo-Poderoso, penetra o teu poder agora, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, e quebra, meu Deus, quebra essa maldição. Assim como um dia a mãe e a Rahel, quando pegou seus filhos no colo e ia morrer, ela disse o nome dele vai ser Benoni, o filho da minha dor. Quando Jacó ouviu, ele falou, está quebrado. Ele vai ser o filho da minha bênção, Beniamim, o filho da minha destra. Toda palavra de maldição, talvez você um dia ouviu na boca do seu pai, você nunca vai ser nada. Você vai ser uma prostituta, você vai ser um mendigo, você é um lixo, você não é nada. Seria quebrada nesse domingo agora, na grande campanha Manassés e Efraim. Assim, olha aqui para mim, produção, para acabar. Como o velho Jacó colocou as mãos cruzadas sobre a cabeça de Manassés e de Efraim. E o pai, o José, não gostou. E ele cancelou, ele transferiu. Assim como José não é o último, ele é o penúltimo, não o primogênito. E a bênção veio sobre ele. Deus vai converter a maldição em bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Pegue a água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'avaro. Amém, amém. Você que está pela rádio, eu me despeço de você aqui pela 101,3, a Sara Brasil, mas eu continuo pelo YouTube ainda por meia hora, concluindo essa mensagem. Se você puder, vem comigo. Eu te aguardo amanhã, a partir das 8 horas da manhã, eu vou estar com você ao vivo. E hoje eu vou estar em Santo Amaro, lá e também aqui no Brás, à noite, 7h30. Celso Garcia, 899. Deus abençoe. Vem pro YouTube aqui no Duque Oficial e a PTD Oficial, tá bom? Continua no texto, vem comigo. Então, muitas pessoas, elas não entendem. Só me dá um oi para mim, Maurício, por favor. Se é possível conseguir com o irmão Vitinho, tem lá, tá em hebraico e em transliterado. A bênção. Ah, tá. Só dá um toquinho na tela, vai me ver a cara dela. Isso. Obrigado, produção. Nós vamos fazer um ato profético. Mostra para mim, por favor, isso aqui. A quebra da maldição do seu nascimento. Corta para mim. Essa é pesada. Vai doer. Vem, Washington. Toda mulher que vai ter um filho, ela sente dores. Herança da nossa mãe, Eva. É a sentença que Deus deu. O homem que não trabalha, ele é vagabundo, ou agora são comunistas, né? Porque outro homem tem que suar para você comer. Porque você é um maldito, exceto quem é doente, quem até sofreu um acidente ou tem um problema de saúde. Porque a Bíblia diz, do suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Mas o vagabundo, que hoje tem que chamar de socialista, comunista, ele quer que outro homem trabalhe, outro homem soe para sustentar ele. Tá que nem esses dias, não sei se vocês viram. O cara estava no farol,
me ajuda, preciso não sei do que, tal. O cara desceu do carro e falou, ó, eu vou dar emprego pra você, tal. Aí ele falou, não, eu tô fora, eu não quero isso aí. Ele falou, por quê? Não, porque se eu for, eu vou perder o bolso, não sei o que lá. Você viu isso aí? Isso é uma vergonha, isso é um amaldiçoado. Então, teoricamente, o cara que não soa, que não trabalha, ele passa fome. Agora, você entendeu sobre a mulher que sente dor no parto. Você entendeu sobre o homem que tem que suar e trabalhar. Agora vem pro meio. Deus também coloca uma sentença sobre Caim, o primeiro filho. Todo que ferir Caim será vingado 7 vezes. Vai pegar pesado. O que a maioria das jovens bonitinhas fazem hoje? Aborta o primeiro filho. O cara chega em casa e conta pra mãe, ah, mãe, eu engravidei a fulana. Ela manda fazer um chá ou manda tomar um remédio. Isso é uma maldição na sua vida. Você tornou o seu útero podre. Você transformou o seu útero, que é uma virtude da mulher, em um cemitério. Você transformou o seu útero em um ventre de morte. É por isso que você não gera mais. Você amaldiçoou seu ventre, sua geração. A maioria das pessoas abortam. E o que é o primeiro filho? É o primogênito, é Caim. E o Eterno, não foi o Agenor. O Eterno falou, todo que fere Caim. Repito para quem é meio desacelerado da cabeça, TDAH. Tá alto, tá baixo, sei lá. Quando a pessoa, ela tem uma mulher, um filho, ela sente dores, como Eva. Aqui nessa, o homem, para sobreviver, tem que suar. Tem que ralar no Uber, tem que trabalhar, onde quer que seja. Ou estudando. Essas são as sentenças dos homens. Para o primeiro filho, o Eterno falou, todo que ferir o primeiro filho vai ser vingado 7 vezes. Talvez, vovó, o obstetra, o pediatra, eu conversava com a pastora Risanda domingo no púlpito, e eu perguntei, como é que o Duércio tratava você grávida? Conversava com o bebê, e ele sentia. A criança, o obstetra, o pediatra diz que a criança se sente amada ou rejeitada no ventre. A Bíblia falava disso muito antes de nascer a obstetra, quando tinha 2 em Rebeca. A criança tem consciência, ou então a Bíblia é um livro de mentira, porque diz que as 2 crianças brigavam no ventre. E o profeta falou, tem 2 nações aí dentro, brigando para ver quem vai nascer primeiro. Você não pode ferir. Aí a mãe, vou falar, fala ou não fala? A avó, eu não quero que você tenha um filho daquele homem por causa da cor, ou por causa da origem da moça. Engraçado, pro seu filho ir lá e pegar a filha dos outros, aí não tem problema, né? Para suas filhas, você não ter educado ela, não ter repreendido ela com vara. Aí ela foi lá, abriu as pernas, porque você nunca teve coragem de falar com ela que isso é a maldição. Isso é a maldição. Ai, tem vergonha de falar. Você não ensinou, a pomba ensinou. A mulher sem vergonha ensinou sua filha. Porque você não teve coragem de sentar com a sua filha e falar, isso é pecado, isso é maldição para a sua vida. Aí sua filha teve eu vou abortar. Ou então você rejeita, maldito seja, amaldiçoado seja. Você feriu Caim. Você feriu o primogênito. A criança no ventre, ela já tem consciência. A exemplo de Jacó e Esaú. O Senhor fala para o profeta Jeremias, eu te ungi no teu ventre, antes que você nascesse. Eu já te conheci. A Bíblia fala, quando Isabel
Há 4 meses, Yohanan Mikve, João Batista, não mexia. Quando ela é sal da Maria, o ventre. E João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre. A maioria das pessoas amaldiçoa, porque você se envolveu com um cara errado e ele largou você. Ou amaldiçoa, ou reza, ou faz prece, simpatia, ou toma remédio. Todo que ferir Caim será vingado 7 vezes. A terceira coisa. O filho da bênção é o primogênito. É óbvio. Liga para cá, 0800 366 1616. Depois eu vou colocar sobre isso, daqui a pouquinho. Muito obrigado por ter lembrado. É óbvio que a bênção pode estar sobre um e ser transferida. Mas como bem falou o Senhor, tanto, só para você entender, uma fala, e eu vou concluir, tenho 2 ainda para falar, acabo na 5ª, estou na 3ª. Em Israel, por exemplo, se tem, o pai vai morrer, vai fazer um testamento, tem 10 filhos, não se divide as 10 partes iguais. Isso aqui se aplica, e 90% dos pastores não sabem pregar isso, não sabe. Só sabe falar de balada, arraiar o gospel, ou vender curso da Bíblia, que eles fazem com o chat GPT. Quando se vai separar a herança entre os judeus, não separa 10 partes iguais. O primogênito leva em dobro. Então, o primogênito sempre tem a porção dobrada. Até hoje. Salvo engano, a comunidade árabe também, mas eu não vou afirmar o que eu não sei. Mas acho que sim. Posso provar? Na parábola do primogênito, ou melhor, do filho pródigo. O filho que fica, ele fala, esse teu filho pegou as suas heranças. Só que a cultura, a Bíblia diz, o Levítico ensina, que o primogênito tem que ter a porção dobrada. Então aquele pilantra do filho religioso que falou, esse teu filho que pegou a herança. Porque a Bíblia diz que o pai repartiu a herança entre os filhos. Só que o filho mais velho, ele falou, ele pegou a parte. Tudo bem, ele pegou a parte dele, ele errou, está totalmente correto. Só que você também pegou a sua. E a sua é dobrada. E o pai falou, muito mais vale a alma dele do que o dinheiro. Então, o portador da bênção é o primogênito. Você tem que investir no seu primogênito. Você tem que abençoar ele. Agora, aqui no meio, existem casos que a bênção é transferida. Quando alguém menospreza. Eu vou citar 3 exemplos. Esaú era imoral. Esaú era profano. A Bíblia diz, e eu não aguento mais, eu tenho até uma admiração grande pelo nosso querido irmão em Cristo, Hernandes Dias Lopes. Mas quando o senhor fala aquela besteira, que Jacó é um ladrão. A palavra Jacó, uma que esse nome nem existe. Você chegar em Israel e falar Jacó, só quem entende português. O nome dele é Yaakov. Yaakov não quer dizer enganador. Quer dizer aquele que agarra. Quem chama ele de enganador é Esaú. E aquele texto que você colocou agora há pouco, o nome é Jacob, que deriva do latim, Iacobus. Por sua vez, no latim, a latinização, Yaakov, significa literalmente aquele que segura pelo calcanhar. De fato, sabe que Jacó teria nascido segurando o calcanhar do irmão. É isso. Não diga o que a Bíblia não diz. A Bíblia não fala. Quem chama ele de enganador é o irmão Esaú. Só que a Torá sagrada, que foi dada por Deus a Moisés, agora sim, que está escrito. Quando ele volta cansado, é porque ele tinha... Embora Esaú realmente tivesse a inclinação para a sensualidade, desde o nascimento, a orientação influencia, benéfica a Abraão, inspira-se na canalizar
positivamente essa propensão. Porém, quando os meninos cresceram, atingiram a maturidade, aos 13 anos de idade, no calendário bíblico, é claro, hoje estamos no ano 5.786, 21, escolheram caminhos divergentes. Jacó prosseguiu estudando e levando uma vida pura. Esaú, entanto, ainda que continuasse a ostentar os aparatos externos da retidão, ou seja, fingia que era crente, mas era um maldito, maligno, mentiroso. Secretamente uma vida de sexualidade, sensualismo, defensor, desenfreado, era sexo imoral toda hora. Tanto que ele volta cansado da casa de acabar de assassinar e de cometer sexo ilícito, a fim de esconder essa tendência a seu pai. Esaú tornou-se perito em armadilha, fazendo Isaac pensar que ele fosse extraordinariamente devoto, crente, por meio das perguntas inteligentes que lhe propunha. Por exemplo, Isaac mantinha a prática de Abraão, voluntariamente observar os mandamentos, inclusive de dar o 10º de tudo que possuía. Então, Isaac dava o dízimo. Corta para mim, por favor. Você sabe que um filho... Vou para a quarta, ok? Tem muitas pessoas que estão entendendo, escrevendo. Eu fui amaldiçoada pelo meu pai, pela minha mãe. A Bíblia diz, todavia, o inferior é abençoado pelo inferior. Eu vou quebrar essa maldição. Esse homem... Calma que eu estou chegando já lá. A Bíblia fala que o primogênito de Jacó, imagina, vem aqui essa aqui, ó. Essa. Afasta só um pouquinho a câmera. Eu sei que não é cultura de muitos dos senhores, mas quando eu cresci, minha mãe dizia, chegando na casa de sua avó, peça a benção. Levantava, ai mãe, me dá o gagal, me dá o leite. Já pediu a benção? Você pede a benção pro seu pai? Talvez você não leve muito a sério, mas se ele amaldiçoar você... Tem gente que sabe, ó, o peso da palavra de um pai, o peso da palavra de uma mãe. Vem comigo. Jacó está para morrer. E ele, quando vai morrer, só um minutinho, peraí que eu estou na fila. Você vai andar devagar, volta um pouquinho, estou acabando já. Eu sei que já está, volta um pouquinho. Ele chama todos os filhos. E quando Raquel morreu, e Rachel, Ruben, que era o primogênito, deitou com a concubina. E o pai, na hora de abençoar, o pai amaldiçoa Ruben. Ele amaldiçoa ele, porque ele perverteu o leito do pai. Os filhos recebendo Abraão, ele era o portador da bênção. Como a Bíblia nos fala, vou pedir para o pastor Washington ler. Ninguém seja profano ou imoral. Sabe o que é a pessoa profana, imoral, como foi Esaú? Que por um prato de lentilha ele vendeu. Então nunca mais na sua vida, se você for crente, chame Jacó de enganador ou de ladrão, porque a Bíblia diz que ele vendeu. Ah, mas Jacó pagou barato. Pode ter pago, mas que ele vendeu, vendeu. E todo escarnecedor é assim, ele bota a perder depressa. Ele bota a perder depressa. Então, Ruben também era o portador da bênção. Mas ele, assim como Esaú, ele jogou fora a bênção. Ele desonrou o leito do pai. E você conhece a Bíblia. Já lembra, meu pastor? Vai lá, por favor. Hebreus, no capítulo 12, do verso 16, vai dizer: e ninguém seja fornicador ou profano. Quem é leigo sabe o que é fornicador.
fornicar é fazer sexo errado. Está em fornicação. Ele era imoral. Continue, pastor Washington. Ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado por não achar lugar de arrependimento. Foi um pecado tão grave, olha para mim, que não teve como Deus perdoar ele. Não teve, não achou. E nós estamos lendo aonde? Em Hebreus capítulo 12, no verso 16 e 17. Nós estamos no Novo Testamento, né? Sim, senhor. Ah, não é velho. Não. A Bíblia Sagrada nos fala, em Gênesis 49, que Rubem tinha tudo, mas ele desonrou seu pai. E na hora da bênção, lá em Gênesis, no final da vida de Jacó, ele, se você não crê nisso, não diga que você é filho de Abraão. Ele é o pai da fé monoteísta. Gênesis 49. Calma que eu vou chegar no Novo Testamento. Quero que você entenda. Ele deitou em Gênesis, Gênesis. O pecado, marca aí. Assim que Raquel morreu, ele pega a mulher do pai e deita na cama do pai. Na hora da morte, antes de morrer, o pai chama os filhos. Os filhos falaram: opa, vou receber a minha bênção, vou receber meu presente. Abrahá, que estava com Abraão, nosso avô. Então, a Bíblia fala em Gênesis 49:3. Gênesis 49:3. Marca aí. Desculpa. Ele chama todos os seus filhos. Vamos lá? Se você ler todo o texto, ele abençoa José, ele abençoa Manassés, Azer, Naphtali, Zebulon, Zacar, Dan. Mas a Bíblia começa: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, eu farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntou, abaixa o fundo. Os filhos de Jacó: ouve Israel, o vosso pai. Rubem é o quê? O primogênito. A minha bênção é dobrada. Só que aqui é muito dado, muito é cobrado. Corta para mim. Vem, produção. Manda meu pai a benção. Ajuntaram-se os filhos de Jacó. Rubem, tu és o primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente. Ou seja, corta para mim. Você desonrou seu pai. Você perdeu a benção. Depois. Não, peraí, eu quero confundir o povo. Aqui, corta aqui. Daqui a pouquinho. Porque você subiu, rapaz, no leito do seu pai. E você profanou. Subiste a minha cama. E também ele amaldiçoa Simeão e Levi, porque mataram o rapaz que casou-se com Diná. Agora, é possível, só mais uma colocação, Deus pegar alguém que não tem como ser e Deus converter. A exemplo, será que você me ajudaria nessa parte, Maurício? E a quarta, e vou para a quinta e acabo. E vou fazer oração forte aqui. Já mostrei isso várias vezes. Na Torá Sagrada. Quando o velho Jacó chega na terra de Misraim, na terra do Egito. O pai chega
E José falou: Faraó, diga, meu profeta José. Isso, produção maravilhosa. Vou chegar já aí, vou deixar um minutinho. É aí, irmão, está escrito: quando Jacó abençoou o Faraó, Deus cessa a praga. Ele chama e falou: eu quero que você, uma pessoa, ore por você. Quem é essa pessoa? É meu pai. Eu pensei que você era o cara, rapaz. Eu pensei que você que era o top. Não, eu sou o que sou, porque existe um homem que me abençoou. Existe uma bênção sobre a minha vida. Esse homem marcou. Esse homem me fez uma túnica, tá lá. Eu era o penúltimo. Depois dele é Benjamim. E acaba. Deus pega o último, porque até então não tinha nascido Benjamim, para ser o primeiro. Ele traz até o Faraó. E a Bíblia diz que o Jacó coloca as mãos na cabeça do Faraó. E ele o abençoa. E a terra teria 7 anos de vacas magras. Mas a Torá sagrada, dada por Deus a Moisés, quando Jacó abençoa o Faraó no Egito, não na terra, porque a fome atingiu a terra, Deus cessa a praga. Deus cessa a praga. Pede Vitinho mandar que ele manda. Quando ele coloca lá na terra do Misrai, no Egito, Deus cessa. Ainda tinham 3 anos. O poder da bênção de um filho, de um nome, é uma sentença. Por isso, inclusive eu atendi uma moça. Você sabe que nós aqui no Ocidente, estou acabando já, nós não levamos isso muito a sério. Fala para o Vitinho mandar aquela parte, quando o Faraó ora pelo, quando o Jacó ora pelo Faraó, a praga cessa, no Egito. Por favor. A quarta. Aqui no Ocidente, a gente não, a maioria dos senhores não leva nome muito a sério. Mas nome é uma sentença. Veja que um judeu, por exemplo, ortodoxo, que não crê em profecia, que não crê em profeta, que não crê em revelação. Por quê? Porque o templo não existe mais. Então, se não tem profeta, ou melhor, não tem templo, não tem profeta. Mas existe uma profecia que eles acreditam sem sombra de dúvida. Qual é? O nome que você dá a um filho. O nome é uma sentença. Vou dar 3 exemplos. Abrão, pai de um povo. Abraão, todo homem que Deus chama ele, Deus muda o nome dele. Deus mudou o nome de Abraão, de Sara. Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Josué, que era Oséias. O nome é uma sentença. Eu não sei como o crente hoje coloca o nome do filho de Michel Teló. Eu vi uma mulher na igreja esses dias pedindo para consagrar criança lá nos Estados Unidos. Ela é brasileira. Colocou o nome da filha de Anitta. Não tinha nada pior. Não é questão de isso, daquilo. É que o nome é uma sentença. Daniel, o Senhor é meu juiz. Emanuel, o Senhor está conosco. Jacó, aquele que agarra. Repara a história de Jacó. Toda oportunidade que vem, ele abraça. Os nomes são... Agora vem na revelação, que eu vou para a 5ª. Quando a palavra tem poder, quando Raquel chega para Jacó e diz: me dá filhos, senão morro. Indignado com Lia, com as concubinas. Agora você deveria colocar assim, porque quando você tinha uma escrava, ela era sua, como era o caso de Agar. Então, você só conhece 2, Raquel e Léa, ou Lia.
Só que ela tinha uma serva chamada Zipa e Bilá. Então, os filhos que nasciam de Zipa eram de Leia. Os filhos que nasceram de Bila eram de Raquel. Ok. Mas Raquel só dá 2 filhos. Cuidado que você fala, porque a vida e a morte estão na língua. Quando ela já tem José, mas José foi vendido pelos seus irmãos, é evidência de alguém que foi chamado, escolhido, ser traído. São evidências. Ela reclama. Ele falou, eu estou ligado, por acaso eu estou no lugar de Deus. E ela falou, eu quero filhos, não, eu vou morrer. Realmente, quando Benjamim nasce, ela morre. Corta para mim. Quando ela está morrendo no parto, os homens a parteira pergunta, que nome colocaremos? Que nome daremos ao seu filho? Ela disse, coloca o nome dele de Benoni, ou Benoni, o filho da minha dor, o filho do meu sofrimento. Como o velho Jacó sabia que nome é sentença. Jacó correu, vem Washington, daquela lamaçure. Jacó correu, tomou a criança das mãos dela, tomou a criança das mãos das parteiras e cancelou e disse, não será filho de desgraça, não será filho de dor. O nome dele é Benjamim, que é o nome do primeiro-ministro de Israel. Benjamim, o filho da minha destra, o filho da minha bênção. Quantas pessoas, com todo respeito, seu pai, sua mãe colocou em você até mesmo, com todo respeito, homenageando uma entidade, homenageando um santo, ou uma divindade, Baal, um deus de barro, Moloque. Estou sendo exagerado. Você está entendendo, né, Cida? Você está entendendo, né, Cícero? Está entendendo, né, Antônio? Então, eu não disse que o nome Antônio é amaldiçoado ou Cida, mas existem pessoas que seu pai e sua mãe disse, eu consagrei a você a fulana Beltrano, você é a promessa de fulana. Então, nós vamos orar para Deus, e agora eu falo a quinta, quebrar a maldição e transformar você em bênção. Como eu falei sobre Esaú, ele era o portador da bênção. O Senhor disse, e eu li 3 vezes, todo o primogênito é meu. Toda pessoa, eu vou colocar um trechinho depois, mas aí a produção, apesar que a produção um dia já fez isso. Certa feita a produção já fez isso. Esse nome dele é Benjamim. Oração para meu ministério, já vou orar já. Vem comigo. Se você está entendendo a ministração da palavra, escreva aí no chat. E eu leio. Você está entendendo. Você tem que entender que existe algo errado. Que Deus pode converter, assim como aconteceu. Levi foi amaldiçoado, se você ler o texto aqui. O próprio pai amaldiçoa o Levi e o Simeão. Para acabar, vem. Vai só um pouquinho fundo. Verso 5, Gênesis 49. A criação. São irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. Quando vocês fizerem um culto, uma ceia, sentar na mesa, no seu conselho, não toque no meu nome. Não entre a minha alma. Quando vocês não citem o meu nome na boca de vocês, no seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens na sua vontade perversa. Já atearam touros. Maldito seja o seu furor,
pois era a sua ira, pois era dura. Dividir-los-ei entre as tribos em Jacó e os espalharei em Israel. Aí ele abençoa, os outros vêm a bênção. Judá, que vem Jesus. Mas você veja que é tão pesado. Pega a revelação. Quando Yoshua Ben-Nun, Josué filho de Nun, chega lá em Israel, eles conquistam a Terra Santa. Ele começa a dizer aqui no meio, as 3 câmaras: Dan, ali é seu. Manassés, ali é seu. Efraim, Dan, Naftali, Zebulon, Mesacar, Judá. Quando chega Levi, você não tem terra. Você não é digno. Nem terra. Tanto que aqueles que serviam na casa de Deus eram chamados de levitas. Não porque tocavam, porque vinham da tribo de Levi. E como Deus converteu a maldição? Quando fizeram o bezerro de ouro, eles foram os únicos que não os contaminaram. Então Deus converteu a maldição deles e os escolheu para si, dizendo: já que você não tem terra, vocês vão morar na minha casa. E todos os seus irmãos vão semear na vida de vocês. Já que vocês não têm terra para plantar, quando eles escolherem, eles vão dar o dízimo para vocês. A última fala, a quinta. Davi não era primogênito. Salvo engano, Davi era o penúltimo. Confirma comigo, pastor. Davi era o penúltimo da sua casa. Ou o último. Mas, salvo engano, tem mais um ainda. Porque quando José é vendido, ele é o último. Mas depois nasce Benjamim. Davi não é nem contado. Eu tenho provas que ele era um bastardo. E Deus escolheu Davi. Ele o ungiu. E agora eu finalizo. Você sabe que, pega a revelação, a última. O pai e a mãe falam assim: não. Às vezes os filhos falam assim: a moça querido Senhor, dá para pegar aqui, por favor? Quando você achar o foco, não vai ficar zanambetando, que espírito zambeteiro. Quando você conseguir achar, ok? Só escrever, pastor. Davi é o último de seus irmãos, sim ou não? Porque tem um midrash que fala que ele é o penúltimo. Mas você, na escrita, na literária mesmo. Vem cá. Eu estou entendendo. O meu nome tem Cosme, por causa do Cosme Damião. Eu vou orar por você, Helena. O último, né? Obrigado. Nós vamos ter a grande vigília de Pentecostes. E você vai receber o Espírito Santo. Vem comigo, estou acabando. Essa é a mais pesada de todas. Deixa eu pegar o nível, porque nem todo mundo tem nível para entender o que eu vou falar. Fala assim, pastor Washington, para me ajudar. Pai, de quem você gosta mais? Fala assim. Ô pai, de quem você gosta mais? Não, filho. O pai gosta de todo mundo igual. Para mim é tudo mentira. No fundo, você sabe. Dá o like aí, compartilha com alguém, manda esse link para alguém. Essa mensagem. Você sabe, se você é pai ou mãe, você que é filho, você também sabe. Teu pai tem um xodó. Tua mãe também tem. Só que você é tão besta que você acha que os outros filhos não percebem. Tem o filho que aguentou o veneno com você, passou os piores momentos. O filho da tua dor. Não, filho, a mãe ama todo mundo igual, todo mundo igual. José, filho de Jacó, também tinha o seu primogênito, que era Manassés. E a tradução do nome Manassés, porque nome na Bíblia é sentença. Elias, só o Senhor é Deus. Samuel, do Senhor recebi. Manassés, Deus apagou da minha memória a dor, o meu passado, o sofrimento, a dor da casa do meu pai. E o segundo se chama Efraim. Deus me fez
prosperar na terra da minha aflição. Acontece que depois da brahá, da bênção, que daqui a pouco eles vão achar aí, o texto da Torá, quando o Jacó coloca a mão na cabeça do faraó, e por isso cessou a miséria no Nilo. Nunca menospreze um homem de Deus, mesmo velho. Ele chama o José. Acho que achou, parece. Isso. José então trouxe. Isso aí é a Torá de Deus sagrada. José então trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó saudou a Faraó. Não falou, e aí, velho? E aí, malandro, qual é que tá? E aí, mano? Saudou é shalom, paz. Espera se terminar, macho. O faraó perguntou, quantos são os dias da tua vida? Jacó respondeu, fui peregrino minha vida inteira. E os anos da minha vida, da minha peregrinação, foram 130. Os anos da minha vida foram poucos e duros. E não se igualaram em felicidade aos anos da minha vida, dos meus antepassados, nos dias das suas peregrinações. Ou seja, eu sou um homem abençoado, mas o que meus pais, Isaac e meu bisa... Pera aí, deixa eu terminar. O que meu pai Isaac viveu e o que meu avô Abraão. Dito isso, Jacó abençoou a Faraó, para que o Nilo transbordasse e irrigasse o país, sempre que o Faraó se aproximava, fazendo cessar assim os anos de fome lá no Nilo. Então, na hora que ele abençoa, obrigado, produção, Deus cessa lá no Nilo, não na terra, porque a terra inteira passou fome. Claro que nessa época não estavam as Américas. Corta para mim. Quando ele abençoa, ele chama agora o José. E diz, quem são esses? São, aqui no meio. São meus filhos, meu pai. Manassés e Efraim. Se você não der glória a Deus, eu estou pregando há 1 hora. Eu vou transformá-los em 2 tribos poderosas. Eu vou adotá-los. A partir de hoje, seus filhos são meus filhos. Até abri uma abertura aqui, uma brecha. Uma moça esse dia me escreveu dizendo que o maldito seja, o indigno, lago de fogo e enxofre, do pai dela, abusou dela, desde os 8 anos. Esse homem não é digno de ser chamado seu pai. Ele não é seu pai. Ele nunca foi seu pai. Ele é um amaldiçoado. Ele é um maldito. Se ele não se converter, isso é uma abominação. Você tem dignidade para receber sobre você um pai espiritual. O seu avô, a sua avó, como Jacó disse para José, seus filhos agora são meus. Assim como o apóstolo Paulo chama a mãe de Alexandre e Rufus de sua mãe, e ela não era a mãe dele. Esses dias um pastor me perguntou sobre adotar uma criança. O que o senhor acha de adoção? Eu falei, o que eu acho, pouco importa. A minha palavra e o cachorro latino é igual. O que importa é a Bíblia. O ministério do Senhor Jesus Cristo começou com a adoção. Maria e José o adotaram. Terminou com a adoção. Ele disse, ei, João, o discípulo amado, a partir de hoje essa mulher é sua mãe, cuida dela. O ministério dele, receba sobre você. Eliseu não era filho de Elias. Quando ele diz, meu pai, Abadonai, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. O pai de Eliseu era Safate, de Abel Meolá. E ele diz, Abá, Deus,
Adonai, desculpa, Adonai Abá. Adonai Abá. Adonai é Deus. Abá é pai. Ele chama Elias de pai. Timóteo tinha pais biológicos, mas ele chama Paulo de seu pai na fé. Você não vai aceitar essa paternidade maligna, diabólica, maldita, que trouxe maldição para sua vida. Talvez o seu avô, sua avó, foi para você que seu pai não foi. E se você não tem, eu vou dar a você uma paternidade espiritual. Jesus não tinha o sêmen de José, mas tinha a paternidade dele. Por isso, senão ele não vem da tribo de Judá. Senão, Jesus não é o Messias. Então, voltando para encerrar, eu falei para ela, esse homem não é digno de ser seu pai. Seu avô foi, receba sobre você. Aí ela disse, como assim? Aí eu expliquei para ela, baseado no texto de Jacó, que chamou o José e falou, esses filhos são quem? São meus. Eram seus, agora é meu. Eu tomo para mim. Vem, Washington. E eles serão grandes. Eu farei deles pai de nações. Manassés e Efraim. E agora, para finalizar, quando ele vai liberar a bênção, talvez você não valorize quando eu falo sobre a bênção da paternidade. É que você nunca experimentou o peso da maldição. Tem gente que sabe o peso da maldição de um pai. Você nunca vai ser nada. Teu pai te amaldiçoou, tua mãe, teu avô que criou você. E pior que você é evangélico, baseado no Espírito Santo, prega a palavra, mas é um homem amaldiçoado. Você é uma obreira, uma diaconisa. E ela falou, você nunca vai ser nada. Você nunca vai ter ninguém. Tudo que você fez, você vai pagar. Um abraço, Lília. Shalom a todos. Estou entendendo, meu apóstolo. Eu já li esse aí já, que está balançando a mãozinha do mouse. Esse eu já li. É que você não prestou atenção. Então, ele pegou os filhos e na hora que ele vai abençoar os filhos, a Bíblia diz que ele cruza as mãos. E a hora que ele faz isso, corta para mim. O próprio José descruza. Não, meu pai. Não é assim. É a deixa que eu falei. O pai ama todo mundo igual, filho. Ele falou, pai. Isso José falando com o pai. O primogênito aqui, o meu favorito, é o Manassés. Ele é o escolhido. E o pai disse, pega a revelação, vou conjecturar e vou acabar para orar para você. Eu sei, meu filho. Mas na minha casa, também, o escolhido era Esaú. E Deus escolheu a mim. Não pegou ainda, vem no meio. Na tua história, tu eras o penúltimo. E eu escolhi você. E paguei um preço muito alto por você. Lembra quando eu fiz a túnica? Lembra o ódio pela unção que veio sobre você? Você nunca sonhou, José. Você nunca teve sonhos. A unção tem um peso. A visão, a unção veio sobre você depois da túnica. Você não é o primogênito. Mas Deus marcou você. E eu sei que o teu xodó é Manassés. Eu sei que o teu filhinho do coração. Mas Deus quer assim. Shalom daqui, da Labás. De Candalamaia. Veja, ele descruzou a mão do pai. O pai foi lá e colocou de novo. Eu sei que você quer assim desse jeito. Mas Deus está pegando o último e está colocando em primeiro. Deus, te cala, sube. Deus está pegando quem não é para ser.
Estou sentindo graça aqui. Você que só na tua casa, desculpa da palavra. Meus irmãos usavam roupa velha, quando eles acabavam de usar, eu usava. Parece que eu fui chamado, apóstolo, de ovelha negra. Eu tenho um amigo meu que chamava Juliano e dizia assim: rapaz, tem gente que fala que nasceu virado pro sol, pra lua. Eu acho que eu nasci virado pro inferno. Porque o de ruim só vinha para mim. Na escola. Pois o meu Deus, Ele tem o poder de converter a maldição em bênção. O meu Deus tem o poder de virar esse cativeiro, de converter a maldição dos pais sobre os filhos e fazer com que a sua descendência, porque, e aqui eu encerro, já estou na quinta. Aleluia. Meu pai falou tudo isso para mim. Olha o que essa pessoa falou aqui, ó. Canal Séptia 14. Deus está aqui. Estou acabando já. Canal 14, né? Meu pai falou tudo isso para mim. Me amaldiçoou. Então olha para mim. Você vai assumir detalhe para finalizar. Fecha comigo. O primogênito de Abraão não era Isaac. Isso aí até os judeus sabem e os árabes também. Foi um serviço sem nota. Deus não mandou ele deitar com H. Mas é incontestável que o primogênito é Ismael. Mas o filho da promessa foi Isaac. Na casa de Isaac, o primogênito era Esaú. A bênção foi para Jacó. Na casa de Abraão, teve aquele problema de Ismael e Agar. Mas Deus tornou o Isaac ser a bênção. Na casa de Jacó, e eu falo e repito, toda seta, todo investimento, eu sou o primogênito de meus pais. Minha mãe sofreu demais comigo, desde o parto. Minha mãe me teve de fóspis. Sofri uma rejeição. O diabo tentou me matar no ventre da minha mãe. A priori, meu pai não queria que eu nascesse. Hoje ele fala, meu filho, meu pastor, meu orgulho. Mas eu sofri uma luta. Então, o obstetra, o pediatra já diz que a criança é amada ou rejeitada no ventre. Eu nasci de fósforo, minha mãe quase morreu para me ter. Então, Deus, Ele tem o poder de virar, como aconteceu com Jacó. Ele pega os filhos de José e ele cruza as mãos. E era para colocar assim, Manassés e Efraim. E ele vira. E quando ele vira as mãos, o José vem aqui e fala: não, meu pai, não é assim que eu quero. Não. E descruza a mão. Mas ele falou: você não quer assim, meu filho. Mas Deus quer assim. Deus quer assim. Ele vai ser grande também. Mas Deus está pegando o último para ser primeiro. Eu vou ministrar. Eu fiz isso há 5 anos atrás. E milhares. Quando José diz Efraim, Jacó diz: a promessa não morreu, ela aumentou. José é ramo frutífero. Efraim, o texto da Torá argumenta que o nome Efraim significa, olha só, porque quando você olha, muito bem colocado, deixa o texto aí, se você olha teologicamente, você vê a tribo de Judá, de Naftali, de Zebulon, de Zacarias, você não vê a tribo de José. A bênção que você não viveu, seus filhos vão viver. Vai,
Porque o nome José quer dizer ramo frutífero. E ele não vira tribo. Mas Efraim significa ramo mais que frutífero. Ou seja, dupla fertilidade. Referida à capacidade de José de produzir filhos. Especialmente quando ele esteve no Egito. Chamada pela Torá a terra da aflição. Ao segundo chamou Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Gênesis 41, 52. E lembrai-vos, corta para mim, que na hora da bênção, ele cruza os braços. Então eu quero fazer oração agora. Pronto. Compartilha para alguém. Parabéns, pastor, estou colocando endereço aí. Os pastores que estão colocando endereço no chat, irmão Maurício, coloca o endereço deles no GC. Todos que estão colocando. Então, isso que você falou é muito forte. Uma pessoa escreveu aqui. Por causa de você, eu vou falar isso. O Everaldo. Você sabe que eu orei para uma irmã, uma pastora, domingo. Priscila, amiga esposa de um amigo meu, um pastor, que tem vindo aqui na igreja, chamado Alex. E muitas pessoas, elas foram amaldiçoadas por um pastor, por um sacerdote. E não podemos esquecer que quem amaldiçoou a cidade de Jericó não foi Deus que mandou. Não há menção na Bíblia que Deus mandou Josué amaldiçoar a cidade de Jericó. Ele era o líder, ele era o sacerdote. Ele era como se fosse o rei. Naquela época não eram os reis. Shofetim, ele era o juiz. Mas ele amaldiçoou Jericó. E aquela terra fica amaldiçoada até levantar um profeta. Até Eliseu chegar e chega lá e dizer: aí, como é que tá as coisas? A cidade é bem localizada, o ponto é bom, mas aqui a água é amarga e a terra não dá nada, a terra é seca. E Eliseu quebra a maldição da terra que Josué jogou. Aí foi o momento. Eu estava quebrando a maldição do relacionamento, que um pastor não queria que ela casasse com ele. Foi muito poderoso esse domingo. Obrigado, corta para mim. Então, você tem que entender uma coisa. Antes da oração, o Senhor diz que depois a produção vai fazer um favor para mim. Tem uma moça, mas aí, por favor, para não trazer problema, que eu vou ministrar isso nesse domingo. Quando vai ser pesado, tá? Eu vou orar e pessoas vão cair possessas na posição fetal. Do jeito que a criança fica no ventre da mãe. A maldição que veio do ventre. Pessoas que herdaram enfermidades, maldições, rejeições. Pessoas foram amaldiçoadas por pastores, por líderes. E pessoas que não fizeram por seus filhos, ou seu pai não fez por você, você pode fazer por você. Aí eu vou pedir para a produção, tem uma mensagem, e eu sei que vocês já fizeram isso uma vez. Aí você dá os créditos para ela, daquela guia e também youtuber, muito respeitada. Isso, produção, quando você é águia. Essa moça, corta pra mim, vou colocar agora, vocês estão no óleo. E aí, assim, ó, essa moça, todo mundo conhece ela. É uma das youtubers mais famosas que existe em Israel. Aline. Sempre que tem conflitos, uma pessoa que eu respeito, admiro demais. Ela, certa feita, estando no Brasil, ela veio na igreja do pastor Lamartine. E ela, não sei como ele permitiu isso, que eu acho que não acredita muito nisso. Mas ela teve a coragem de pregar sobre o que eu acabei de falar. A bênção do primogênito.
Se seu pai, se sua mãe não fizeram, ou se você não fez isso pelos seus filhos, você vai fazer isso. A bênção da Pediona Ben. A bênção e a quebra da maldição do primogênito. Ou talvez você é humilde a tal ponto de reconhecer: na época eu não era crente, na época eu não era evangélico, mas eu amaldiçoei meus filhos, eu praguejei a minha gravidez. O meu grande amigo, irmão em Cristo, pastor Marco Feliciano, já contou muitas vezes no seu testemunho que sua mãe, a priori, não conhecia Jesus, queria que ele morresse, esbofeteava a barriga, tomava chá, espancava, a tal ponto que a irmã da mãe dele, que já está em Cristo, que se batizou antes de morrer, falou: será que você não está vendo? E ele, até onde eu saiba, não tinha, até pouco tempo atrás, não tinha conseguido ainda o nome do pai no RG. E tinha tudo para dar errado. E a irmã, a tia, a irmã de sua mãe, tia dele, falou: para de ficar batendo na barriga. Para de ficar tomando chá. Simpatia. Você está lutando contra Deus. Você não está vendo que há algo muito maior que você, que não quer que essa criança morra? E aí ela parou. No 7º mês. Ele nasceu cheio de hematomas. Talvez você fala: eu não tinha Cristo. Então você vai quebrar essa maldição dos seus filhos. E você que é um primogênito, ou que diz: o meu primogênito, o meu irmão, é um vagabundo, é um profano, é imoral, é um imundo, igual a Esaú. Eu assumi, eu que provei na minha casa. Eu sou o provedor de minha mãe, eu sou o provedor de meu pai. Se não fosse eu, então você vai assumir essa identidade espiritual. E se você não tem um pai espiritual, se você permitir, eu quero ser o seu. E eu vou declarar, como homem de Deus, sobre a sua vida, toda a maldição que acompanha você e sua família. Repito as 3 frases e coloco a Aline e oro. Compartilhe isso com alguém. Olha aqui, ó. Olha o meu querido filho na fé, o Bispo Wellington. Você vê que para mim e para você é algo besta. É algo totalmente ignorante. Mas eu vi o quanto... Vai ser o último comentário. O quanto meu filho querido, o homem de Deus, o Bispo Wellington, daqui a pouco eu vou estar com ele em Santa Mara, chorou de alegria. Escreve aqui, Bispo, no comentário, quantos anos o senhor tinha. Acho que vai... Faz 1 ano ou 2. Quando o pai dele quebrou a maldição e o reconheceu. Vem. Bispo Wellington, Deus converteu a maldição em bênção. Hoje meu pai reconheceu no cartório: ele é meu filho. Um abraço ao pastor G, em Boimirim. Então, você que é o primogênito, ou você assume, eu vou ministrar em você a Pediona Ben. Coloca, tira o Pix, tira tudo, para não dizer que eu estou usando ela para pedir ajuda, tudo. Coloca a fala da Aline e eu volto orando. Prepara um copo com água. Compartilha com alguém, chama alguém para orar com você. Eu já volto, vamos lá. Como também Jesus, no caso os pais de Jesus, Maria e José fizeram com ele. Então a gente vê aqui a presença judaica na vida dele desde o nascimento. E não é a única coisa. Quando os meninos completam, a partir dos 30 dias de idade, se faz mais uma cerimônia que se chama Pediona Ben, redenção do primogênito. Ela se faz até os dias de hoje, mas pouca gente fala dela. Então eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre o que é isso. A Bíblia nos conta que todo primeiro que abre o ventre da mãe, eu acho que eu tenho a passagem aqui. Todo aquele primeiro que abre o ventre da mãe tem que ser dedicado a Deus. Então, uma vaca quando dá luz, o primeiro animal vai ser dedicado a Deus. Quando uma mãe dá luz, o primeiro filho, o homem, vai ser dedicado a Deus. Isso quer dizer, tem que ser entregue ao templo de Jerusalém. Tem crianças que realmente foram entregues ao templo. Um exemplo, Samuel. Samuel cresceu no templo de Jerusalém. Ana promete entrega a ele. Mas a maior parte das pessoas, o que faziam é levavam o seu filho até o templo de Jerusalém
apresentavam ele até os sacerdotes, até o templo, e resgatavam ele. Por isso se chama redenção ou resgate dos primogênitos. Se diziam, eu não vou entregar o meu filho, e sim eu vou entregar uma oferta em dinheiro. A oferta eram 5 ciclos de prata, 5 moedas de prata. E eu acho interessante que a vida de Jesus começa com os pais dele pagando 5 moedas para ele ser resgatado, e a vida dele termina depois ele sendo vendido por 30 moedas de prata. Quer dizer, desde o início e do final da vida dele tem essa conexão. E, claro, os pais vão e resgatam ele. E a gente sabe também pela Bíblia que isso vai ser feito. No caso, Maria vai entregar 2 pombinhas ao templo de Jerusalém. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás. Como essa cerimônia é feita hoje em dia? Como eu posso pegar e levar meu filho a ser apresentado no templo de Jerusalém? O templo físico foi destruído, mas os sacerdotes existem até os dias de hoje. No povo de Israel a gente sabe até os dias de hoje quem são os levitas e quem são os Cohen. Levitas é uma das 12 tribos, e Cohen é uma família específica dentro dessa tribo. E essa família são os descendentes de Arão, que são os sacerdotes. A propósito, a minha mãe, o lado todo da minha mãe são Cohen. O lado da minha mãe todos são uma família de descendentes de sacerdote de Arão. Do lado do meu pai a gente não sabe qual a tribo. Mas a gente tem essas famílias até os dias de hoje. Então, se o menino nasce e quer ser apresentado ao templo, a gente vai pegar um representante do templo, um sacerdote, e dizer, olha, esse aqui é o meu filho, se vai ser apresentado, se vai entregar simbolicamente as moedas, ou ouro, ou alguma coisa de um valor equivalente, e assim a criança vai ser resgatada. A pessoa perguntou sobre a Aline, eu não sei, só sei que ela estava pregando, foi convidada pelo pastor Lamartine. Inclusive, nos próximos dias, o Isaac vai estar aqui, vai estar pregando, está aqui em São Paulo já. Então, sabe o que eu achei bonito nisso? A maioria de vocês não entendeu. É que, se tem alguém que poderia falar, a gente está isento disso, é o povo judeu. Por quê? Porque eles mesmo falou, pô. A gente não tem templo. A gente não tem mais o Beit Hamikdash. Mas a gente sabe onde estão os sacerdotes. E quando nossas crianças nascem, a gente faz valer até hoje a palavra, que está escrito em Números. E eu finalizo agora para orar. Vem cá. E Maria. Ei. Peraí, só um minutinho. Peraí. Para gente finalizar. Fala assim, Washington. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu acredito que o nascimento de Jesus é divino. Não foi de um ato sexual. Mas ele, em Lucas 2, é levado por Maria e José para levar essa oferta. Se Jesus, que é Jesus, careceu dessa semente, como você se acha maior? Ele podia falar, não precisa dessa palhaçada não, pô. Não precisa dessa palhaçada não. Essa papagaiada não. Isso é idiotice aí. Eu sou filho de Deus. Eu sou Deus. Mas ele veio como primogênito. Se isso que você está dizendo é papagaiada, é palhaçada, então por que Maria e José saíram lá de Nazaré, lá de Betlehem, e foram até o templo levar essa semente? Vem, para encerrar. Todo o que abre a madre, todo ser vivente que trouxeram ao Senhor, tanto homem como animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. O resgate do primogênito. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. O resgate, desde a idade de 1 mês, o resgatará. Será segundo a sua avaliação, por 5 ciclos de prata. Segundo o ciclo do santuário, que é de
de 20 geras. Mas o primogênito do gado e das ovelhas, ou o primogênito das cabras, não precisa pagar. Porque Deus não tem aliança com o animal. Deixava no templo. Deixa ele aí. Primeira vaca, primeira ovelha você deixa. Agora, o filho, se quiser, você leva de volta. Seu filho, ele nasceu para ser de Deus. O diabo se apoderou dele, porque você roubou de Deus. Como eu roubei? Toda pessoa, eu aprendi isso com um grande tzadik, um sábio, pastor Alexandre Guilherme. Ele disse a coisa: a maioria dos nossos pastores, obreiros, tem uma vida fracassada, porque nunca ninguém fez por eles a oferta do primogênito. Deus disse: você quer para você, como a Aline falou. A obrigação dele era ficar lá na igreja, como Samuel. Não, quero que meu filho seja um médico, quero que meu filho cresça comigo. Então você pega a oferta e dá por ele. E se fosse hoje, 5 moedas de prata, daria aproximadamente quanto, pastor? 1.000 alguma coisa. Eu vou orar. E se você crer, você vai fazer uma oferta nesse mês aqui. Mesmo que você não seja o primogênito. Mas você diz: eu vou assumir. Ou você que diz: eu recebo sobre mim aquilo que Deus fez com Manassés. A bênção era dele e Deus girou. Meus irmãos são malignos, não honra meus pais. Dos 10 mandamentos, o único mandamento que tem promessa é esse: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Os meus pais não foram honrados. Ou eu fui amaldiçoado. Eu já preguei 1 hora. Só lembrando 3 versículos. Eu, o Senhor, Êxodo 20, verso 5, visito a iniquidade, o pecado dos pais sobre os filhos. A primeira, a segunda, a terceira, até a 4ª geração. A maioria dos senhores sabe que Êxodo 20 fala de idolatria. A maioria dos senhores veio de família idólatra. 2. Lamentações 5. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós é que levamos o jugo da sua desobediência. Quando Jesus está reunido com os apóstolos, aquele homem está enfermo. Então disseram: quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse assim. Jesus disse: nesse caso não foi ele nem os pais, mas isso aconteceu para se manifestar a glória de Deus. Deus tem o poder de pegar quem não é para ser. Eu poderia falar mais 1 hora, porque se você pegar aquele livro meu, que eu preciso mandar rodar mais, acabou, Talmud, todos os apóstolos tinham sido rejeitados dentro da Yeshivá. Vai embora para casa, você não tem chamado. Nenhum deles literalmente tinha capacidade de ser um apóstolo. E Jesus chamou eles e fez dele 12 homens que mudaram. É que só tem um, né? Vou mandar rodar mais. Se essa palavra falou com você, eu vou orar por você agora. E eu quero que você se prepare. Há 5 anos atrás eu fiz isso. E eu vou te contar a última palavra minha. Eu vi membros que estavam na plenitude há 10 anos, há 7 anos, há 8 anos. Desde o início, que nunca venciam, que nunca prosperavam. Quando eu ministrei a quebra da maldição do nascimento. Gente, me perdoe, que nunca manifestou, caiu, possessa em posição fetal. Gente, que o pai era um imoral, um maldito. Gente, que era o último, sempre era o resto, sapato usado, o pior, a ovelha negra. Deus converteu, como fez com Levi, como fez com Jacó, como fez com o próprio Isaac. Deus vai cancelar essa maldição. E eu sei que muita gente vai falar: eu não acredito em maldição hereditária. Eu te respeito. Ainda, por enquanto, a gente pode expressar nossos pensamentos. O interessante é que você não acredita. Mas algo interessante que me deixa pensar.
Eu passei 7 meses estudando na América. Não é um país perfeito. Mas é um país que se autodenomina protestante. O que mais desgraça um solo é sangue, é pecado. Essa terra começou com idolatria, com sangue, com escravidão. Por que você acha que acontece tanta desgraça em Minas Gerais? Eu não entendo. Porque ali foi um berço de escravidão, de gente que morreu na escravidão. Ouro, minérios são saqueados. Pessoas foram exploradas. Até hoje existe ali quem visita as Minas Gerais. Os lugares onde ficavam os negros, onde as pessoas morriam na senzala. Esse país foi estabelecido debaixo de idolatria. Esse país é antissemita. Odeia, pelo menos o governo, não o povo. Então nós vamos orar para Deus virar a tua chave, virar o teu mazar, virar a tua sentença.